Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é crucial para o futuro do país: a educação profissional e tecnológica, a famosa EPT. A gente viu nos últimos anos um investimento gigantesco, uma expansão assim sem precedentes. Mas a grande pergunta é: esse crescimento todo, para onde ele está levando a gente, de verdade? Olha só esse número. 8 milhões, é isso mesmo. Essa foi a quantidade de matrículas que um único programa, o Pronat, conseguiu em só 4 anos, ali entre 2011 e 2014. Pessoal, a escala é absurda. É um esforço em números que a gente nunca tinha visto na história da educação do Brasil. Um número que, se a gente olhar assim de primeira, parece um sucesso estrondoso, né? Mas é aqui que está o pulo do gato da nossa conversa. Porque por trás desses números que impressionam qualquer um, fica a pergunta: será que essa expansão toda da EPT está de fato entregando a qualidade que o Brasil precisa para encarar o futuro? A quantidade, não dá para negar, foi uma conquista. Mas a qualidade, bom, a qualidade é uma outra história, uma conta que ainda não fechou. Então, vamos dar uma olhada mais de perto na dimensão desse crescimento. Porque, foi muito maior do que só o Pronatec. A coisa foi tão grande que redesenhou o mapa da educação profissional no país inteiro. A escala, de novo, é de cair o queixo. Para além do Pronat, se liga só, a rede federal se espalhou por todo o território, chegando a mais de 650 campi. Lá em São Paulo, o Centro Paula Souza virou uma das maiores redes do mundo, com centenas de escolas técnicas e faculdades de tecnologia. O que isso quer dizer na prática? Que a educação profissional chegou fisicamente em cidades que antes nem sonhavam em ter um curso técnico. Ok, até aqui tudo parece ótimo. Mas agora vem a virada na nossa história. Essa expansão super acelerada, que foi muito comemorada, acabou jogando para debaixo do tapete alguns problemas estruturais bem sérios. Problemas de qualidade e, talvez o mais grave, de equidade. A promessa no papel era linda, né? Levar ensino técnico de qualidade para todo mundo, democratizar o acesso. Só que a realidade, em muitos lugares, foi outro bem diferente. O que a gente viu na prática foi a desigualdade de sempre se repetindo, com um monte de escolas novas sofrendo com falta de laboratório, falta de professor, falta de estrutura básica mesmo. E esse ponto é crucial. A expansão não foi igual para todo mundo. As escolas da periferia ou das cidades menores muitas vezes tinham um ensino bem mais fraco que o dos grandes centros. E isso prova uma coisa: só dar a vaga, só garantir o acesso, não quer dizer que a gente está dando uma oportunidade de verdade com qualidade. O educador Dermeval Saviani, ele resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que a escola pública no Brasil vive numa espécie de gangorra. Tem uma hora que expande, cresce para todo lado, muitas vezes sem planejamento. E logo depois vem um período de corte de grana que destrói boa parte do que foi feito. Essa instabilidade é péssima para a educação profissional, que precisa de laboratórios, de equipamento caro, que tem que estar sempre atualizado. E olha, como se já não bastassem todos esses problemas aqui dentro, o mundo lá fora está mudando numa velocidade alucinante. E é aí que o desafio da qualidade da nossa EPT fica ainda mais urgente, porque a gente precisa conectar essa discussão com o que está rolando no mundo, a tal da quarta revolução industrial ou o mundo 4.0. Mas o que é essa tal de indústria 4.0? Bom, não é só sobre tecnologia nova, não. É uma reorganização completa de como a gente produz, como a gente trabalha, como a gente vive. Pensa em inteligência artificial, robótica, big data, tudo isso junto, mudando completamente as regras do jogo no mercado de trabalho. E os números do Fórum Econômico Mundial são bem diretos, bem chocantes até. Até 2030, a automação pode acabar com 85 milhões de empregos. Mas, ao mesmo tempo, pode criar 97 milhões de funções novas. A pergunta de $1 milhão é: a nossa educação profissional está preparando os jovens para os empregos que vão sumir ou para os que vão aparecer? É que esses novos empregos, eles pedem um profissional diferente. Não adianta mais só saber apertar parafuso ou fazer uma tarefa repetitiva. O que o mercado quer agora são as habilidades que os robôs, que eles não têm. Coisas como pensamento crítico, saber resolver problema complexo, trabalhar em equipe e, talvez o mais importante de tudo, ter a capacidade de aprender a vida inteira. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu. Mas e aí, tem solução? Tem. Existem caminhos bem claros para sair dessa. Então, bora ver um plano prático para a gente dar finalmente esse salto de qualidade que a EPT brasileira tanto precisa. A gente pode pensar nessa solução em 3 passos, 3 pilares. Passo 1, que é o mais importante de todos: valorizar o professor. Passo 2, renovar o jeito de ensinar, a pedagogia. E o passo 3, arrumar a casa, articular o sistema todo para ele funcionar de um jeito inteligente. Falando do professor da EPT, ele é uma figura bem particular. Muitos vêm direto da indústria, do mercado.
e trazem uma bagagem prática que vale ouro. O problema, a grande lacuna, é que saber fazer uma coisa é diferente de saber ensinar a fazer. Por isso é tão importante investir na formação pedagógica desses mestres. E para renovar o jeito de ensinar, tem um conceito que é a chave de tudo: formação integrada. A ideia é bem simples, na verdade. É parar com essa mania de separar o ensino técnico de um lado e o ensino geral, tipo português e matemática, do outro. O objetivo é formar alguém que não só saiba operar a máquina, mas que entenda a ciência por trás dela, o impacto do seu trabalho na sociedade. Isso forma um profissional, muito mais preparado e pronto para se adaptar. E por último, o terceiro passo: articular o sistema, ou seja, arrumar a bagunça. E o que isso quer dizer? Quer dizer unificar o financiamento, que hoje é todo picado, criar uma governança nacional para todo mundo conversar, aproximar de verdade as escolas das empresas, desenvolver um jeito sério de avaliar a qualidade e, claro, garantir que a educação profissional seja para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E isso nos traz de volta, num círculo completo, àquela primeira pergunta. Crescer, para quê? Todo esse crescimento em números força a gente a pensar no propósito, no porquê de tudo isso. E a pesquisadora Maria Ciavata nos dá uma resposta linda e muito poderosa para isso. Ela diz que o objetivo não pode ser só formar alguém para preencher uma vaga. Tem que ser formar um cidadão completo, uma formação que, no fundo, prepara para o trabalho justamente porque prepara a pessoa para a vida. E é com essa reflexão que a gente fecha. A questão, no fim das contas, não é mais se o Brasil vai crescer em número de matrículas. A gente já sabe que consegue fazer isso. A pergunta de verdade, o desafio que vai definir o futuro de milhões de jovens e do nosso país é: a gente vai finalmente crescer do jeito certo? Com qualidade, com propósito e com justiça para todo mundo?